Mais um vídeo da série Bora Aportar, o vídeo onde eu invisto meu dinheiro na prática aqui com você todos os meses. Então hoje nós vamos fazer o nosso aporte do mês de abril juntos aqui. Então logo de cara eu já vou abrir o Investidor 10 aqui pra gente ver como é que tá a carteira. A gente começou nossa carteira em janeiro, estamos aí com 3 meses de carteira e estamos com uma boa valorização. Um pouco mais de 5% de valorização. Ainda é pouco tempo pra gente ver esse gráfico aqui, mas é legal ver que a gente já tá com ganho de capital aí de R$144. E aqui descendo pra ver os ativos com mais detalhes, a gente consegue ver claramente que o grande retorno da carteira tá vindo aqui das ETFs. Então vou abrir aqui as ações. Veja que as ações, algumas subiram, algumas desceram. Destaque aqui para Klabin com 9% de alta e Caixa Seguridade com 13% de alta. E a maior queda que veio da Vivo, 7%. Mas no final, praticamente a gente andou de lado aqui em ações. Em questão de rentabilidade, não tá contando os proventos nisso aqui. E fundos imobiliários a mesma coisa. Estamos praticamente de lado. A ideia é ter 10 ações e 10 fundos imobiliários nessa carteira. Já tem as 10 ações. Por enquanto estou com 7 FIIs e hoje eu vou investir nos outros 3 FIIs que faltam aqui na carteira. Então no aporte de hoje a gente vai completar todos os ativos da nossa carteira. Fundos imobiliários, todos deram uma leve subidinha aqui, com exceção do VILG, que caiu 6%. Então ele puxou a média para baixo aqui, então a gente praticamente andou de lado também em fundos imobiliários. Já aqui nas ETFs, é o que tá puxando a nossa carteira para cima. O World 11, que é a nossa ETF aqui de ações internacionais, só essa ETF aqui investe em 10 mil empresas do mundo todo, maior parte Estados Unidos, quase 70% dessa ETF aqui é Estados Unidos, e os outros 30% estão espalhados em ações do mundo todo. Ela é a maior posição da nossa carteira, ó, 30% da nossa carteira é só essa ETF aqui, e ela tá com uma bela valorização, 6% de valorização. E o craque do jogo aqui é o Hash 11, né, nossa ETF de criptomoeda. Maior parte dessa ETF aqui tá em Bitcoin, tem uma parte grande em Ethereum também, e o restante espalhado em algumas criptomoedas. O Bitcoin e as criptomoedas em geral estão se valorizando muito, então só nesse ativo aqui eu tô com 57,9% de alta em 3 meses de carteira. É muita coisa, é isso aqui que tá puxando a nossa carteira pra cima. Aqui na parte de alocações não gosto muito desse gráfico porque eles colocam o ETF como uma coisa só, então eu gosto de ver aqui na planilha. Então aqui a alocação, ó, veja que a carteira ela não desequilibrou tanto assim. No último aporte a gente deixou a carteira bem próxima do ideal da nossa estratégia aqui, que é 30% em ações do Brasil, fundos imobiliários e ações do exterior, e 10% em cripto. E uma coisa interessante é que no último vídeo eu não fiz nenhum aporte em cripto, ele ficou bem abaixo da alocação ideal, e eu comentei nesse vídeo, eu falei, eu não vou aportar nada em cripto e vocês vão ver que no próximo vídeo ele vai estar próximo da alocação ideal. Dito e feito, as criptos se valorizaram bem mais do que os outros ativos. Ele tá aqui, ó, com 9,8, bem próximo da nossa alocação ideal. Então a gente vai buscar o rebalanceamento ideal com os novos aportes, mas a carteira tá bem próxima aqui do que é a nossa alocação ideal. E uma coisa que eu quero te mostrar aqui são os proventos. A nossa escadinha tá começando a se formar aqui. No mês anterior a gente tinha recebido 5,59 de proventos, e nesse mês aqui a gente recebeu 7,73. Ainda é bem pouco, não é nem R$10 de proventos, mas como eu sempre falo, não despreze esse pequeno começo. Você tá começando a carteira junto comigo aqui, isso aqui vai crescer exponencialmente. Vocês vão ver que até o final desse ano aqui eu estimo que a gente vai conseguir receber um provento aqui de por volta de R$50, essa é a nossa meta, e isso aqui vai crescer muito. Vai chegar um ponto daqui a alguns anos, a gente vai colocar R$1.000, por exemplo, aqui do nosso bolso, e a gente vai entrar para fazer o aporte aqui, já vai ter mais de R$1.000 esperando aqui pra gente juntar e fazer a bola de neve dos investimentos. Então, a gente tá no começo aqui, mas essa escadinha aqui só vai crescer, principalmente porque a gente tem bastante fundos imobiliários na carteira, e fundos imobiliários pagam todos os meses a gente tá reinvestindo os proventos e fazendo novos aportes, então essa carteira vai crescer com uma escadinha na parte dos fundos imobiliários, e as ações pagam de forma mais irregular, mas isso aqui vai crescer exponencialmente e a gente vai acompanhar juntos isso aqui. E aqui estão, ó, os proventos que eu recebi no mês de março. Depois do aporte do mês passado eu recebi ainda em fevereiro esses proventos aqui do Banco do Brasil, mas aí em março eu recebi todos esses proventos aqui, ó, todos os fundos imobiliários, mais a Itaúsa me pagou, e ainda esse mês eu vou receber mais um JCP aqui de Banco do Brasil. E isso daqui é tudo que tá provisionado para os próximos meses. Olha que interessante isso aqui, ó. O provisionado de fundos imobiliários a gente só vê no próprio mês, mas as ações muitas vezes elas anunciam com bastante antecedência os dividendos que vão ser pagos. Então olha só, a gente já tem provisionado coisa até para 2025 aqui, ó, de Vivo e Itaúsa. Já tem bastante coisa pro futuro aqui que a gente vai receber e vamos reinvestir e fazer a bola de neve girar. E agora você que acompanha aqui a série sabe que o meu aporte vem dos proventos que eu recebi, que acabei de te mostrar, vem do dinheiro que eu coloco do meu bolso e também do meu cashback de Nucoins. Eu sou nível 6 em Nucoin aqui do Nubank, concentro todos os meus gastos no cartão de crédito, então todo mês eu venho aqui, faço o meu saque mensal do cashback de Nucoins e acrescento esse valor aqui aos meus aportes. Então aqui já tô na página das Nucoins e veja que eu tô com saldo disponível em cashback bem alto, R$167,76. Não saquei o cashback desde o último aporte, então isso aqui é um mês certinho de cashback que eu tenho. Vou fazer o saque aqui, ó, vender, vou vender o valor total, R$167,76. Tem uma taxinha aqui de 1,84. Vou receber aqui R$165,91 na minha conta.
confirmar. Beleza, fiz a minha venda aqui, já tá zerado o meu saldo aqui e já tá aqui na minha conta 165,92 que eu vou transferir agora pra Nuinvest pra gente fazer os nossos aportes. Então beleza, o dinheiro já tá aqui na Nuinvest. Esse aqui é o dinheiro que a gente já tem investido e isso aqui é quanto que a gente vai aportar hoje. Desse valor aqui sobrou um troquinho do aporte do mês passado, R$1.000 eu coloquei do meu bolso, 7,73 são dos proventos e 165,92 é o meu cashback de Nucoins. Então agora a gente vai pra nossa planilha aqui pra gente decidir os nossos aportes. No vídeo do aporte do mês passado, eu mostrei com detalhes aqui como você usar essa planilha. E uma coisa muito legal aconteceu, depois que eu postei esse vídeo, um inscrito aqui do canal chamado Murilo, ele me mandou um e-mail me dando sugestões de como melhorar a minha planilha. Ele praticamente pegou essa minha planilha aqui e melhorou muito ela. Ele praticamente me ensinou formas de deixar a planilha muito mais bonita, muito mais agradável. Se você olhar o vídeo do mês passado e agora, você vê que a planilha tá bem melhor mesmo. Aproveito para agradecer o Murilo aqui nesse vídeo. Peguei praticamente todas as sugestões que o Murilo me deu e deixei a planilha muito mais bonita, muito mais intuitiva. E lembrando que essa planilha é nossa, é a planilha que eu uso aqui para controlar os meus investimentos e para me auxiliar aqui na decisão de onde eu vou fazer o meu aporte. E essa planilha está de graça para você aqui na descrição do vídeo. Então se você quiser usar essa planilha aqui, é só você acessar ela aqui na descrição. Ela é uma planilha do Google Drive, você não vai conseguir editar ela, mas é só você estar logado na sua conta Google, vir aqui em arquivo, fazer uma cópia. E aí você vai ter uma cópia dessa planilha no seu Google Drive e aí você preenche aqui com seus ativos, com as suas informações. E veja como que ela tá muito mais interessante. Agora com as sugestões visuais aqui do Murilo, ó. As ações eu pintei de verde, os quadrinhos estão em verde, os gráficos estão em verde. Cada classe de ativo tem uma cor específica e eu acrescentei esse gráfico aqui no final com todos os ativos nas cores certinhas de cada ativo aqui. Então ficou visualmente bem mais bonita essa planilha. Essa primeira metade da planilha aqui é simplesmente um acompanhamento de como tá a carteira, do jeito que mostra lá no Investidor 10. Mas a parte mais importante dessa planilha é essa outra metade aqui, ó. Que também tem os gráficos aqui certinho para dar uma força aqui no nosso aporte. E essa parte aqui é a que vai mais te ajudar. Porque o controle você pode fazer aqui nessa planilha, mas você pode fazer no Investidor 10, no Status Invest, em algum site assim é tranquilo. Mas o grande valor dessa planilha é nessa outra metade aqui. Por quê? Isso aqui vai te auxiliar a você fazer o seu aporte. Que é uma dificuldade de muita gente. Muitas pessoas na hora de fazer o aporte fica na dúvida de em qual ativo distribuir o seu dinheiro e as quantidades certinhas. Então essa planilha aqui, você não precisa seguir à risca o que ela vai te mostrar, mas ela ajuda bastante. Então olha só que interessante. Vou jogar o valor aqui que a gente tem para aportar, que é 1.185. E aí fazendo isso, ela já vai distribuir aqui em cada classe de ativo os valores aqui que eu tenho para aportar. E veja que interessante. Por exemplo, aqui em ações do Brasil e fundos imobiliários, apesar dos dois eu querer ter uma alocação de 30%, ele colocou um valor diferente nos dois, porque a planilha está considerando como que tá a minha alocação hoje, para eu buscar esse rebalanceamento ideal. E veja que a gente tem um pouquinho mais em ações do Brasil do que em fundos imobiliários. Por isso que ele colocou um valor um pouquinho maior aqui em fundos imobiliários. E aqui nessa coluna sugestão, ele já sugere o valor de cotas que você pode comprar de cada ativo para você buscar a alocação ideal. Então, pegando esses R$370 que a planilha disponibilizou aqui para mim para eu investir em ações do Brasil, ele vai analisar a quantidade aqui, ó, por exemplo, a minha maior posição é Banco do Brasil. Então perceba que ele pediu para eu não comprar nenhuma cota de Banco do Brasil e ele tá distribuindo aqui os valores para que essas barrinhas fiquem mais equilibradas, entendeu? Porque a minha ideia aqui é ter, dentro da classe ações do Brasil, eu tenho 10 ações, então eu quero ter o mesmo peso para todas, idealmente. Então eu coloquei aqui no ideal 10% para cada uma, mas você pode preencher esse valor de acordo com a sua necessidade aí. Por exemplo, tem 10 ativos, mas se você quer ter um peso maior em algum do que outro, é só você alterar esses valores aqui, só tomando cuidado, claro, para não passar de 100%, né? A soma de tudo isso aqui tem que dar 100%. E essa coluna aqui mostra certinho quais são os ativos que estão acima ou abaixo da alocação ideal. Então veja que aqui o Banco do Brasil tá com 13% na minha alocação de ações, então ele já pinta de vermelho e ele pinta de verde os ativos que estão abaixo da alocação ideal. Então com tudo isso aqui fica bem mais fácil da gente decidir o nosso aporte. Eu vou começar com os meus aportes em fundos imobiliários. Por quê? Fundos imobiliários é a única classe de ativos que eu ainda não tenho todos os ativos que eu quero ter na minha carteira, porque a cota é um pouco mais alta, né? É mais fácil fazer essa distribuição nas ações, mas eu vou começar investindo nos 3 fundos imobiliários que faltam na minha carteira. O HGLG, que é um fundo de logística, o XPML, que é um fundo de shopping, e o ALZR, que é um híbrido. Isso aqui é uma coisa legal dessa planilha, que ela te sugere, mas você não precisa seguir à risca o que ela tá te fazendo. Porque vendo essa planilha, você pode talvez até se perguntar, pô, Daniel, você sempre vai buscar essa alocação certinho, 10% em cada ativo, mas não vai ter algum momento que você vai escolher o ativo de acordo com o momento dele? Talvez é normal a carteira dar uma desequilibrada mesmo num ativo que tá com uma oportunidade muito boa. E sim, isso vai acontecer no futuro. Então nesse primeiro ano eu vou buscar fazer essa alocação certinha, ter todos os ativos e distribuindo certinho os valores nas porcentagens certinhas. E aí mais pra frente, a partir do ano que vem, na hora dos aportes eu vou começar a analisar um pouco melhor as oportunidades e talvez isso aqui até desbalance
balanceie um pouco, porque aí sim eu vou começar a direcionar para as melhores oportunidades. Mas no começo da carteira eu prefiro fazer dessa forma e ir construindo essa base sólida aqui de todos os meus ativos. Então aqui em fundos imobiliários eu vou colocar uma cota do HGLG, uma cota do XPML e uma cota do ALZR. E veja que aqui ficou em vermelho porque passou um pouquinho do valor que ele disponibilizou aqui, né? 377, eu usei 401. Mas beleza, tranquilo, passou só R$24. É normal, a gente não vai conseguir colocar o valor certinho que a gente tem disponível para cada uma das classes. Então agora eu vou colocar nessas duas de baixo, que são as mais fáceis de fazer. Ele me pede 2 cotas do Hash 11, vou colocar aqui. E 3 cotas do Word 11. E agora sobrou aqui, ó, apesar na parte de ações a planilha ter me disponibilizado 367, na verdade eu tenho 384, que é o que sobrou ali. Como eu compro em cotas, eu não consigo usar exatamente o valor que ele me disponibiliza. Sempre vai passar um pouquinho ou faltar um pouquinho. Então eu tenho R$384 aqui para colocar em ações do Brasil. Então, a princípio eu vou seguir exatamente aqui o que a planilha me sugere. 3 cotas de Itaúsa, 3 de Taesa, uma de Transmissão Paulista, 6 de Sanepar, uma de Copasa, 2 de Caixa Seguridade, uma de BB Seguridade e 7 de Klabin. Aí veja que equilibrou bem melhor aqui as minhas barrinhas. E agora esse saldo final que faltou aqui, 142, eu vou distribuindo aqui conforme os ativos vão ficando mais para baixo e conforme a classe de ativo aqui também tá mais para baixo. Cripto tá certinho com 10%, ações do exterior e FIIs estão acima da alocação ideal, que é de 30%. Vou continuar distribuindo aqui em ações do Brasil. Então aqui, ó, a minha ação que tá mais para baixo de todas é a BB Seguridade. Então vou colocar mais uma cota de BB Seguridade. Agora é Transmissão Paulista, vou pegar mais uma cota. Então aqui, ó, veja que conforme eu fui rebalanceando, eu tenho R$85 aqui e cripto já deu uma caidinha. Então eu vou comprar mais uma cota de Hash 11, aí sobrou R$31. Ações do Brasil é o que tá mais para baixo, então eu vou comprar mais uma cota. Vivo é a ação que tá mais para baixo, mas o preço da ação é maior do que o que eu tenho de saldo aqui. Então eu vou pegar uma Copasa, sobrou R$10. Vou pegar mais uma Itaúsa e deu certinho. Sobrou aqui só 40 centavos. E aí, beleza. Essa vai ser a nossa alocação depois do aporte. Então aqui já tá decidido exatamente. Como você já sabe onde eu vou investir, vou fazer só o primeiro aporte aqui com você. Então vou vir aqui em investir. Vou comprar uma cota do HGLG aqui. HGLG 11. Eu vou colocar ele nos meus favoritos. Vou comprar aqui uma cota. Comprar. Assinatura eletrônica, confirmar, ver meus pedidos. Beleza, fiz o primeiro aporte aqui em HGLG. Então vou fazer todos os outros aportes aqui, vou cortar o vídeo e aí a gente volta para ver a carteira atualizada. Beleza, finalizei todos os meus aportes, tá aqui todos os meus pedidos. Só a Klabin que rejeitou 7 cotas aqui, comprei 6, mas foi aquilo que a gente definiu na planilha. E aí tá aqui, ó, sobrou só 5,44 pra gente usar no nosso próximo aporte. Aqui na carteira, agora a gente tá com todos os ativos aqui na carteira, né? As 10 ações que eu quero ter, os 10 fundos imobiliários. Então daqui pra frente é só ir balanceando aqui o peso de cada um deles. E as minhas duas ETFs. Agora eu tenho 12 cotas do Word 11 e 8 cotas do Hash 11. Eu sempre gosto de vir aqui em gráficos e ver esse gráfico aqui, ó, com todos os ativos, como é que ficou. Aqui a relação de todos eles e o peso. Agora que a gente tem todos os ativos da carteira, dá pra ver bem a distribuição da carteira, né? Maior posição Word 11, o ideal é 30%. Só dentro dessa ETF aqui são 10 mil empresas. Hash 11, por volta de 10 criptomoedas, sendo que o maior peso é Bitcoin. E aqui a distribuição em todos os outros 20 ativos. 10 ações e 10 fundos imobiliários. E aí, voltando aqui para planilhas, se você for usar ela, né, nessa metade aqui você teve o controle dos seus novos aportes, e aí depois que você fez os aportes, você tem que lançar. A única coisa que você tem que fazer é atualizar aqui o número de cotas. Então aqui o número de cotas de ações eu já atualizei, e agora eu vou atualizar aqui o de fundos imobiliários. Então eu tenho uma cota do HGLG, veja que aqui, ó, o gráfico já vai se atualizando aqui certinho. Tem agora uma cota do XPML e uma cota do ALZR. Então ficou certinho aqui, ó, nosso gráfico com todos os fundos imobiliários, o gráfico com todas as ações. Word 11, agora eu tenho 12 cotas. E o Hash 11, agora eu tenho 8 cotas. E aí todo o resto já se atualiza certinho. Ele já puxa o preço aqui certinho, já faz a multiplicação do preço pelo número de cotas. E aqui em cima já atualiza certinho os valores e o gráfico aqui, ó, da nossa alocação. Veja, ficamos com 11% em cripto. Bem provável que no próximo vídeo isso aqui vai desbalancear bastante, vai passar desses 11%. E aí a gente reequilibra isso aqui com os novos aportes. E as outras 3 classes de ativos bem próximo do ideal aqui, que é 30% em cada um. Lembrando que os links para essa planilha aqui, caso você queira usar, e para minha carteira, para essa página aqui da minha carteira no Investidor 10, esses 2 links estão aqui na descrição do vídeo para você usar, consultar aí e te auxiliar nos seus investimentos. E agora eu vou te sugerir esse vídeo aqui, que é o primeiro vídeo da série de análise de carteira dos inscritos. Peguei a carteira de 4 inscritos aqui do canal e fiz uma análise, então vai lá que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante também.